Olá, eu sou a doutora Kelly Andrade, médica funcional integrativa, pós-graduada em endocrinologia, e eu gostaria de te convidar a permanecer até o final dessa aula, pois nela eu vou revelar as verdades e os mitos que envolvem um tema muito importante, a menopausa. Afinal de contas, a maioria das mulheres passará 40% da sua vida pós-menopausa. Para trazer clareza a esse tema, eu gostaria de trazer a história de duas das minhas pacientes que passaram recentemente por esse consultório. A primeira delas é a Mariana. A Mariana tem 47 anos. Mariana relatou para mim que nos últimos meses ela apresentou alguns sintomas como sudorese noturna, labilidade emocional, muito irritada, dificuldade em relação à vida sexual, diminuição da libido e mudanças no corpo. Ela é o caso número 1. O caso número 2 é a Isabel, de 55 anos, que me procurou dizendo que assistiu alguns vídeos meus na internet onde eu falava de alguns perigos ocultos da menopausa. A Isabel disse para mim que não tinha nenhum sintoma, mas que ficou com um pouco de receio quando viu aqueles vídeos e resolveu me procurar. Bom, vamos lá. Mariana, 47 anos, disse para mim que ainda não parou de menstruar. Ela apenas está com ciclos irregulares. Por vezes ela menstrua demais e por vezes essa menstruação para 2, 3 meses, mas depois retorna. E já a Isabel não. A Isabel já está há 2 anos sem ter nenhuma menstruação. Aí eu te faço a primeira pergunta. Qual das duas já passou pela menopausa? Bom, eu vou explicar para você então a definição do que vem a ser menopausa. Eu percebo muita confusão dentro do consultório quando mulheres vêm, como a Mariana, por exemplo, que vem achando que já passou pela menopausa somente porque fica 2, 3 meses sem menstruar e porque teve sintomas, que são sintomas muito referentes à própria menopausa. Mas a definição, gente, de menopausa é a seguinte: quando você já passou 12 meses consecutivos sem menstruar, você sabe que lá atrás, naquele último dia daquela tua menstruação, você passou pela menopausa. Então ela é um evento único que vai ser confirmado com esse período de 12 meses sem você menstruar. Aí você pode me perguntar, mas então o que está acontecendo com a Mariana? Por que é que a Mariana teve essa confusão e está tendo tantos sintomas, sintomas que geralmente a gente relaciona com menopausa? Bom, a Mariana, gente, ela é uma típica mulher brasileira que vai provavelmente entrar no período de menopausa aos 50 anos por aí. E ela então está vivendo a perimenopausa. Nós temos 2 períodos aí na perimenopausa, um mais precoce e um mais tardio. Ela provavelmente já esteja vivendo o mais tardio, que é quando os níveis de estradiol começam a cair. Então ela vem sentindo essas ondas de calor que são muito frequentes e principalmente na parte da noite. A mulher acorda, isso atrapalha muito o sono. Ela acorda toda molhada de suor. Então a Mariana está vivendo a perimenopausa. Já a Isabel, com 55 anos, que passou 2 anos sem menstruar, com certeza ela já passou pela menopausa, embora ela não tenha apresentado sintomas. Ela faz parte dos 15%, de 10 a 15% das mulheres que não terá sintomas. Isso não significa que não terá consequências. E isso você vai saber mais adiante. Ambas, tanto a Mariana quanto a Isabel, precisam de um acompanhamento médico para que elas possam passar, cada uma no seu período, por esse momento com menos dor, com menos sofrimento. Por quê? O período da perimenopausa, gente, que é uma transição para a menopausa e no pós-menopausa, ele é um momento natural da vida da mulher. É um rito de passagem, é um momento de transição que, se não for bem acompanhado, se não for bem orientado, pode ser muito doloroso, porque traz sintomas ou traz consequências. Os sintomas nós vimos já com a Mariana, muito antes aí de passar pelo momento da menopausa. E nós vimos também com a Isabel que tem mulheres que não vão ter os sintomas, mas que podem ter consequências. Quais são as consequências, gente, de uma menopausa não tratada, não trabalhada? Porque quando a gente fala tratar, muitas vezes dá a impressão de que menopausa é doença, e menopausa não é doença. Ela é uma transição natural, um rito de passagem na vida da mulher, que ficou deixado de lado, esquecido por muitos anos, inclusive pela medicina.
Mas hoje não. Hoje nós temos material suficiente, estudos que nos trazem informações para que possamos realizar terapias, tanto hormonais quanto não hormonais, para que a gente possa identificar as mulheres que estão aptas a realmente realizar uma terapia hormonal. As que não estão, como é que nós podemos atuar? Tem muito assunto para ser trabalhado. Voltando lá na história da Isabel, é muito importante a gente entender que a menopausa ela pode trazer algumas consequências. Quais consequências? Existem muitas, mas eu gostaria de citar apenas duas aqui, que são muito importantes: a osteoporose e as doenças cardiovasculares. A osteoporose é a fragilidade do osso, fazendo com que essa mulher tenha mais propensão a fraturas. E as doenças cardiovasculares, como por exemplo a aterosclerose, essa artéria ela fica mais enrijecida, com placas, e ela pode sim sofrer um infarto agudo do miocárdio. Então são duas consequências aí importantíssimas, mas também os sintomas são de extrema importância, porque muitas mulheres estão encarando com normalidade viver em sofrimento. Nós precisamos olhar e encarar de frente esse assunto, porque não é normal todos esses sintomas, você viver com esses fogachos. Não é normal a labilidade emocional, não é normal essa mudança brusca do seu corpo, não é normal a perda da libido e a dificuldade do teu relacionamento em relação a isso. Não é normal você ter a névoa mental e não conseguir mais ter a concentração e a memória que você tinha. Não é normal você não ter mais aquela vitalidade, aquele ânimo e energia que você tinha antes. Não é normal. Não é normal as quedas de cabelo, não é normal a unha frágil, não é normal a pele ressecada, não é normal a atrofia vaginal, não é normal as infecções urinárias de repetição. Gente, isso não é normal. Nós não podemos normalizar. Hoje nós vivemos numa era de conhecimento e eu estou aqui para trazer esse conhecimento até você. Você que chegou até o final dessa aula gratuita, com certeza adquiriu alguns conhecimentos muito importantes. Você já sabe identificar em que fase você se encontra, se é na perimenopausa, se já passou pela menopausa, quais são os sintomas possíveis, que também é possível passar por essa fase sem ter sintomas, mas que podem haver consequências. Então você sabe tudo isso. Agora, tem muito mais conhecimento à sua disposição, porque embora nós estejamos no século XXI, muitos profissionais colegas infelizmente não estão aptos a te tratar. E você precisa saber identificar em que momento da vida você está, quais são as opções terapêuticas para você, quais são as contraindicações, quais são as indicações, e é para isso que eu fiz esse curso. Tudo sobre menopausa para viver bem e melhor. Você que tem se olhado no espelho e não tem mais se reconhecido, por quê? O seu corpo mudou. Você que não tem mais aquela agilidade mental, você que não tem mais ânimo, não tem disposição, perdeu libido. É para você que eu tô falando. Eu quero que você pare de sofrer e que você tenha o controle da sua saúde nas suas mãos. Tenha coragem por você e pelas pessoas que você ama. Pensando em você, eu fiz esse curso. Tudo sobre menopausa para viver bem e melhor. Nele eu vou compartilhar tudo o que eu sei. Eu vou segurar na sua mão e nós vamos juntas por essa jornada de transição tão importante na vida da mulher. Eu sei que você será beneficiada, mas as pessoas que estão ao seu redor também, porque quando uma mulher alcança o sucesso, todos ao redor dela também alcançam. Então te convido a clicar aqui embaixo e entre nessa jornada comigo.